Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Português à Mesa. Eu sou o professor Ricardo Mamede. No vídeo de hoje, nós vamos fazer aqui alguns questionamentos para vocês treinarem um pouco mais a sua língua portuguesa. Várias questões sobre vários assuntos, nada muito específico, mas de grande importância para que você consiga, no seu dia a dia, aperfeiçoar cada vez mais o nosso idioma falado e também escrito. Vamos aos nossos questionamentos do dia de hoje. Aguardo vocês ali no vídeo. Como você já conhece o esquema, ou se você já está chegando hoje aqui conosco, seja muito bem-vindo. É muito simples, basta você acompanhar as questões e, na sequência, todos os casos serão resolvidos e, se ainda houver dúvidas, não deixe de comentar, buscar uma solução para aquilo que você viu aqui, ok? Vamos começar aqui com algumas questões muito interessantes. Veja bem, é um caso de, digamos, de homofonia da palavra laser, mas eu gostaria que você completasse. Você sabe como é que se escreve esta palavra? Então vamos lá. Eu peguei aqui uma propaganda e dizia o seguinte: tenha um dia de lazer e faça uma depilação a laser, ok? Agora, eu gostaria que você me provasse. Você sabe como é que se escreve laser e lazer? Vamos ver? Pense um pouquinho e agora é a sua vez de completar comigo aqui digamos, esse enigma tão comum na língua portuguesa. Muitas pessoas têm dúvida. Então agora, você já viu, a resposta é muito simples. Lazer, nós sabemos que é ficar à vontade, divertir-se, não é isso? E é escrito com Z. Mas agora, laser, que vem da... A palavra tem origem inglesa, laser, ok? É escrita com S. Então, lazer, nós temos ali a diversão, escrita com Z. E laser, que seria o feixe de luz, no caso, uma palavra inglesa adaptada para o português como laser, escrita com S. É isso daí. Entendeu? Muito bem. Vamos ver mais um caso? Agora aqui você sabe a diferença de D com acento e sem acento? O que seria ali melhor, não é? Para que você escrevesse dentro das lacunas. Veja bem, todos vieram de longe. Espero que você dê todo o apoio aos viajantes. Complete a frase para mim. Vamos ver como fica? Essa é uma situação muito simples. Eu acho que você não tem dúvida sobre isso, não é? Aqui, podemos já te falar. O de é uma preposição. Então, no caso, você vai simplesmente unir palavras. Agora, o de com acento circunflexo é um verbo. E verbo aqui nós vamos discutir ainda muitas vezes. E ele é acentuado. Porque ali você vai perceber comigo, olha só, ó, todos vieram de longe sem o acento, no caso. E espero que você dê, no caso, dar, olha lá, o verbo dar. Então, espero que você dê seria o caso do presente do subjuntivo. Aquele verbo conjugado com que eu faça, que eu veja, que eu dê, e assim por diante. Por exemplo, aqui na lousa eletrônica nós temos: espero que a diretora dê as ordens corretas. E para que você veja ali como ficou o resultado, vamos fazer a conferência agora. Conferindo então as nossas respostas, veja como ficou. Todos vieram de longe. Por quê? Vieram é o verbo vir. De seria a origem. Então, a preposição, ela é uma partícula que apresenta também algum recurso argumentativo. Neste caso, o de indica origem. Veja que interessante. E na sequência, olhe o verbo. Espero que você dê, olha só, todo o apoio, que seria dar. Muito simples, não é? Então, agora facilitou sua vida. É isso cá. Ok? Veja bem como a acentuação em português, às vezes, ela é muito importante. Vamos mais um caso? Entenda comigo este outro probleminha aqui. Olha só. Agora é a sua vez de completarmos as lacunas. Veja bem como funciona. Vem, vem ou vem.
Você deve se lembrar de vídeos anteriores e nós já discutimos o verbo vir acentuado ou não acentuado. Então agora é a sua vez. Vamos completar? Os exemplos acima, de cima. As pessoas não, olha lá, com otimismo esse novo produto e o projeto com ajuda financeira. Agora, se é necessário, pause, pare o vídeo, tente fazer aí, né, o complemento correto, colocar a palavra correta e vamos ver a resposta agora comigo. Você já deve saber todas, ok? Muito fácil, não é? Vejam bem, os exemplos. Quando nós temos um sujeito no plural e esse sujeito vai ser usado como o verbo vir, deve se lembrar da explicação, este verbo necessita de ser acentuado. Porque eles vêm. O som é idêntico ao som do singular não acentuado, que é o caso do projeto. O projeto vem, não acentue, porque aqui é singular. No caso, os exemplos vêm, é plural. Então, entenda bem, sujeito é um termo, é um grupo de nomes sem preposição que conjuga o verbo lá no predicado. Então precisa haver uma sintonia entre os dois, que nós chamamos de concordância verbal. Isso é muito importante dentro da nossa língua. O sujeito e o verbo precisam se afinar para entrar em concordância e passar a informação correta. Mas no caso apresentado, o verbo vir, então, quando acentuado plural, sem acentuação, ele está no singular. E as pessoas, o exemplo deste aqui, as pessoas não veem, olha só, quer dizer ao verbo ver. Aqui as pessoas não enxergam, elas não veem com otimismo esse novo produto. Ele é escrito com 2 Es, olha só, e não mais acentuado. Agora, com a nova regra, os hiatos e o não mais são acentuados. Eles não podem mais receber aquele acento que antigamente nós colocávamos. Acertou? Espero que sim. Vamos mais um caso? Veja bem. Agora eu te desafio aqui a pensar, isso está certo ou está errado? É um questionamento muito comum dentro da nossa língua portuguesa, o certo e o errado, não é? O que você viu? Olha, vão fazer 6 anos que ele se foi. E também devem fazer uns 8 anos. O que é isso? Sabe, a ideia aqui do verbo fazer. O verbo fazer aqui, ele não indica ação, ato de fazer, mas ele indica o que mesmo? O tempo decorrido. Você sabe a regra? Isso está certo ou está errado? Veja bem. E agora vamos ver a resposta. Isso está errado, muito errado. Nunca podemos usar o verbo fazer, verbo haver, ok? Quando nós queremos dizer do tempo. Então, o verbo fazer aqui, neste caso, ele também indica o tempo decorrido, o tempo que já se passou. E nesse mesmo exemplo, nós temos uma locução verbal, em que o verbo fazer é o verbo principal e o verbo vai, aqui no caso deve, são chamados verbos auxiliares. Eles auxiliam o verbo principal. E o verbo principal, então, possui uma regra e nós chamamos de sujeito inexistente. O que é isso? É uma oração em que você não possui um sujeito conjugando este verbo. Esse verbo, ele passa a informação por si. E, por isso, você não pode pluralizá-lo. Mantenha sempre em terceira pessoa. O tempo não importa. Pode ser presente, futuro ou passado. Isso não dá problema. O que dá problema é a pluralização. Por exemplo, devem fazer. Isso você não pode mexer. Ok? Aí começa o erro. Então, aprendeu? Lembre-se que quando o verbo fazer indica tempo, passado, decorrido, não pluralize. Nos outros casos, continue normalmente. Por exemplo, nós fazemos exercícios, nós podemos pegar outro exemplo, eu faço ginástica, isso é perfeitamente, não é? E ele pode ser pluralizado, se eu faço ginástica, nós fazemos ginástica. Quer dizer que neste caso não indica tempo decorrido, então não se confunda, ok? É por aqui o caminho. Vamos então ver mais um caso? Outro problema que eu gostaria que você decifrasse. Muita gente me pergunta, à mão, com crase ou sem a crase? Como é que isso aqui funciona, pessoal? Para passar pela alfândega, tenha seu passaporte à mão. Veja bem, o som aqui é perfeito. Mas e a grafia? Como é que isso funciona?
Vamos pensar? Tenha o seu passaporte à mão. Vamos ver? Com crase ou não? A resposta? Com crase, sim. Sim, senhor. Aqui, o problema da crase, neste caso, é uma situação que indica ao alcance ou à disposição. Então, seria como você pensasse no uso de um advérbio, do chamado adjunto adverbial, que mostra uma circunstância, uma proposta. E aqui, alguns autores, alguns gramáticos ainda entram em discussão sobre esse fato. Mas merece sim o acento e não tenha medo. Seria como você vai estar com esse passaporte. No caso, à mão. Olha só, é como se você apresentasse ali, deixasse à disposição ou ao alcance. Porque a mão, sem o acento, seria simplesmente isso aqui. A mão é o substantivo, é a apresentação dessa parte do corpo. Eu acho que ficou claro, não é? É muito simples. O uso da crase é muito importante também dentro da língua portuguesa para que você não se confunda. E várias vezes nós vamos aqui voltar a esse assunto. É um assunto que não se finda. Bom, vamos mais um caso? Este agora muito importante também. Veja como isso aqui funciona. Olha só. É uma notícia de jornal, mas ali eu vi um probleminha e trouxe para que nós pudéssemos discutir aqui. Veja bem, olha só, olha o uso do verbo vem crescendo aqui. Olha lá, é no caso do verbo vir, né? O que você viu? Ó, a indústria desses parques de diversão vem crescendo cada vez mais no país. Como você acabou de ver ali na parte anterior desse vídeo, o verbo vir. O que eu te informei, eu disse que ele pode ser acentuado. Só que eu falei para você que quem coordena essa acentuação é quem conjuga o verbo. E no caso, quem conjuga o verbo, nós já te ensinamos, é o sujeito. Olha só, o sujeito, então, aqui seria quem? Perceba, olha o que essa notícia fez. A pessoa não estava atenta. E é isso aqui, ele está errado. Por que ele está errado? Pensa um pouquinho. Você não diz que é a indústria desses parques de diversão? A pessoa que escreveu isso deve ter visto desses parques de diversão e achou que era plural. E colocou o verbo no plural, mas há um probleminha. Vamos discutir como funciona isso? Nós sabemos que não poderíamos acentuar. O certo seria vem crescendo, sem acento. Por quê? Porque a referência da ideia seria o substantivo indústria, que é a palavra mais importante do grupo do sujeito, que nós chamamos de grupo nominal. É um grupo de palavras, veja, a indústria desses parques de diversão. Isso aqui é o sujeito pelo todo. Mas todo grupo, digamos assim, sintagmas, pedaços, possui núcleo. E o núcleo é quem coordena a proposta aqui do verbo, no caso indústria. Indústria está no singular. A pessoa que escreveu isso se confundiu, viu parques de diversão e achou que era plural. Não funciona assim. Português, tome cuidado. Às vezes, as palavras se unem e transformam-se em grupos. E o grupo, ele é único, mas o único ali, do núcleo, digamos, você precisa concordar com ele. Há casos que nós vamos comentar aqui depois que podemos concordar com outros tipos, mas aqui estava errado mesmo. A pessoa não se atentou. É isso. Eu sempre chamo atenção para você que me acompanha. Cuidado, é sempre bom sabermos como usar bem o nosso português, porque no dia a dia é simples, basta você ler, olhar, reconhecer o erro e falar, eu não erro mais, porque agora eu tenho conhecimento. E o canal Português à Mesa vai te ajudar para isso. Muito obrigado por você ter ficado comigo até agora. Esse vídeo foi um vídeo mais humilde, mas eu espero que você tenha aprendido. E aguarde próximos vídeos, nós te informaremos mais situações sobre a nossa língua portuguesa. Um grande abraço a todos e nós nos veremos em nossa próxima aula. Até logo! Antes de clicar nos links acima, se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você receba as notificações quando nós postarmos nossos novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima!